Capítulo 296. Um soco, 7 feridas. Quem disse isso? Fique de pé, Fuka. O jovem ficou furioso. Ele olhou para a multidão e virou os olhos para Fei e Angela. Ei, vocês dois, sim, vocês pessoal. Pare aí mesmo. O que você está olhando? Deve ser vocês que disseram isso. Todos vestidos de preto, vocês não parecem com pessoas legais. Como vocês se atrevem a me difamar? Este guerreiro arrogante, violento e rude era muito mal-humorado. Quando ele disse isso, ele estava prestes a pular da plataforma e atacar. Mas em uma fração de segundo, ele não conseguiu mais identificar as duas pessoas. Como se eles usassem alguma magia desconhecida, eles não estavam em lugar nenhum. Por que estamos indo embora? Eu pensei que você ia lhe ensinar uma lição. Depois que eles saíram, Angela encostou seu corpo macio contra Fei e perguntou. Minha missão hoje é passar tempo com minha linda rainha. Eu não estou aqui para lutar. Fei riu quando ele bateu no nariz da garota. Embora aquele jovem de armadura prateada chique fosse extremamente arrogante, Fei sabia que sua força não era ruim. Fei até percebeu um pouco de perigo, como se aquele jovem tivesse algum poder oculto. A arrogância idiota que o jovem colocou era provavelmente uma persona falsa. Se Fei não estivesse errado, aquele jovem era capaz de entrar no ranqueamento final do reino. Havia uma grande chance de que Fei o encontrasse lá, e Fei teria todo o tempo do mundo para lhe ensinar lições. Fei e Angela vagaram pela região da batalha. Após cerca de 10 minutos, uma série de gritos agudos soou na frente deles. Esses gritos eram como os gritos de uma besta prestes a morrer. Soou aterrorizante e horrível. Depois, suspiros altos da multidão soaram. Então, o cheiro penetrante do sangue se espalhou pela área. Era tão espesso que parecia sangue fluindo no ar e não o cheiro dele. Ah, o que é esse cheiro? Isso fede. O que aconteceu? Angela franziu a testa. Fei olhava para um estágio de teste de espada. Havia uma batalha acontecendo. Uma figura púrpura estava correndo em círculo, e seu trabalho de pés era tão rápido que ele deixou traços de fantasmas no ar. As duas lâminas de formas estranhas em suas mãos brilharam ao redor enquanto cortavam uma nuvem de névoa de sangue que estava no centro do círculo. Depois que Fei deu uma olhada mais de perto, ele ficou chocado. Dentro da névoa de sangue, havia uma pessoa que não tinha mais pele em seu corpo. Toda vez que a figura púrpura acenava para as lâminas, um pequeno pedaço de carne que era do tamanho da unha voava para fora do corpo do seu oponente. Em menos de 10 segundos, a figura púrpura já arrancou mais de 100 vezes. O adversário queria se esquivar, mas ele não conseguiu se afastar das lâminas do tornado. A batalha estava em total controle da figura púrpura, e o homem no centro da névoa de sangue só pode gritar, chorar e morrer. Após 20 segundos, a figura púrpura finalmente parou e recuou suas lâminas. Agora, o homem que estava no centro da névoa de sangue e girando ao redor também parou. Ele estava mais do que morto. Ele se transformou em um esqueleto branco e limpo. Nem um pouco de sangue ou carne poderia ser visto nele. Clank! O esqueleto caiu no chão e quebrou em vários pedaços. Uma técnica tão cruel. Fei franziu levemente a testa. Aquela figura púrpura era extremamente rápida e sua técnica também era estranha. Seu controle das lâminas estava em outro nível, já que ele foi capaz de limpar toda a carne daquela pessoa tão rápido. Era óbvio que essa figura púrpura era muito mais forte que seu oponente. Ele foi capaz de vencer este jogo usando apenas um ataque. No entanto, ele usou o caminho mais cruel de todos, e ele fez mais de uma centena de cortes em seu oponente. Este homem era um psicopata doentio. Mas, sem dúvida, ele também era um mestre guerreiro. Fei não ficou neste estágio por muito tempo, e ele partiu com Angela em breve. A cena ali estava muito sangrenta e ele temia que sua noiva se assustasse. Este era o destino dos guerreiros no continente Azeroth. Você mata os outros ou é morto pelos outros. Se alguém quisesse sobreviver neste continente, ele ou ela teria que ficar cada vez mais forte.
Essa era a única maneira de proteger as pessoas e coisas que ele amava. Depois que Fei e Angela avançaram um pouco, viram outro estágio de testes das espadas, que estava lotado de pessoas. As pessoas aplaudiam e os ruídos de aplausos que ressoavam na área. Fei deu uma olhada, e a pessoa na plataforma era o jovem rei Bizantine, Constantine. Fei parou e assistiu de longe. O adversário era um guerreiro alto e volumoso. O homem estava usando um par de martelos de ferro fundido, e a plataforma tremia toda vez que os martelos caíam no chão. Mesmo que o guerreiro fosse poderoso, Constantine não estava tendo dificuldades. Este jovem rei era estável e ágil. Ele usava uma armadura de prata leve e tinha um par de luvas de ferro que tinha ganchos para trás. Embora sua velocidade de perfuração não fosse rápida, ruídos como rugidos de besta soavam sozinhos. Eu não esperava que Constantine atingisse esse nível em tão pouco tempo. O seu punho dos 7 ferimentos continha um pequeno tigre uivando e um rugido de dragão, representa o domínio do primeiro nível, um soco 7 ferimentos. Apesar de que Porção Wook melhorou seu corpo, ele era um guerreiro talentoso. Fei pensou. Ele ficou um pouco surpreso com o quanto Constantine chegou longe com o punho dos 7 ferimentos. No entanto, este punho dos 7 ferimentos era uma técnica que iria ferir a si mesmo antes de ferir o adversário. Para alcançar esse nível de maestria, os órgãos internos de Constantine devem ter sofrido algum dano. Fei contou tudo a Constantine desde o começo, e esse jovem rei ainda preferiu cultivar usando essa técnica. Deve ter havido algo que ele queria proteger muito, e essa foi a razão pela qual ele queria ficar forte muito rápido. Enquanto Fei estava pensando, a escala da vitória já estava inclinada para um lado. Constantine deu um soco no peito do oponente, e os martelos levantados do oponente não conseguiram atacar quando um tigre uivando e um rugido de dragão soou. O sangue fluía das 7 aberturas no rosto do oponente, incluindo boca, narinas, orelhas e olhos. Após uma breve pausa, o homem caiu no chão como uma árvore que foi cortada. Bam! Bam! Os martelos do homem durão caíram no chão, e o barulho acordou as pessoas que ainda estavam em choque. De repente, aplausos e vivas irrompeu como um vulcão. O público favoreceu esse jovem rei. Constantine fez uma reverência ao público educadamente, pegou os martelos que estavam no chão e desceu da plataforma. Era o pequeno passatempo deste jovem rei recolher as armas dos seus oponentes. Antes desta batalha, ele pegou a lança de outro guerreiro de outro reino. Embora essas armas não fossem armas divinas, eram tratadas por Constantine como tesouros. Talvez um dia, quando ele tivesse a palavra imperador em seu nome, haveria uma enorme biblioteca que mostraria essas armas, que representavam seu caminho de cultivo. Constantine caminhou em direção à área de descanso de Bizantine, e ele não viu Fei e Angela, que estavam torcendo por ele no meio da multidão. Na área de descanso, a bela rainha Isabela saiu correndo e abraçou o marido. Então, ela limpou o suor da testa de Constantine. Ela estava preocupada e feliz ao mesmo tempo. Toda vez que Constantine entrava no estágio de testes da espada, Isabela sentia que o tempo passava muito devagar, e seu coração corria o mais rápido que podia. Ela sabia que seu amante era o rei e ele tinha que representar e trazer honra aos seus súditos leais. Mas como esposa, ela desejou que seu amante nunca tivesse que pisar naquele perverso e perigoso estágio de teste da espada novamente. Essas eram duas mentalidades realmente contraditórias. Ninguém podia ter certeza de que o jovem rei venceria todas as batalhas em que estava. Afinal de contas, Constantine não eram os 2 guerreiros lendários, Onis Vort, que usavam apenas um ataque, nem Punho do Céu encoberto, que era misteriosamente poderoso. Depois de pensar no rei de Chambord, Isabela não pôde agradecer o suficiente. Ela lembrava claramente que era uma noite fria com uma forte nevasca. Se não fosse pelo rei de Chambord, ela poderia ter se tornado brinquedo da Blood Edge, e seu amante poderia ter morrido em batalhas.
Foi por causa da generosidade do rei de Chambord que o destino dela e de Constantine mudou, assim como o destino do reino bizantino. Fei e Angela não andaram e disseram oi para Constantine. Depois de assistirem a essa partida, eles caminharam em direção a outra região de batalha como pessoas comuns. Vamos! A deusa número 1 dos reinos afiliados vai aparecer no estágio no 14. Deusa número 1. É a princesa Sing, do tipo iceberg, do reino Bolan? Claro que é ela. Quem mais pode ser chamado de deusa número 1 dos reinos afiliados? Ah, não me agrade, eu preciso de um bom lugar.